Responsabilidade espiritual. Parte final. Perguntas e respostas. Você poderia alongar-se mais sobre esta questão de negociar ou utilizar a graça de Deus com ilustrações práticas para a nossa vida? Como nós, de forma prática, permitimos que a graça opere sua obra plena em nós? Existem sugestões práticas? Resposta. Muitas vezes pensamos na graça somente em função de que ela nos é dada gratuitamente e, portanto, não temos qualquer responsabilidade com a graça que é dada. Eu penso que esta é a nossa mentalidade. Então precisamos realmente ver que, muito embora a graça seja dada livremente, ainda há uma responsabilidade envolvida. Devemos ser responsáveis com a graça que Deus nos deu. Não é algo apenas dado a você e então você pode simplesmente jogá-la fora ou pô-la de lado. Ela é sua, então nada acontecerá. Mas quando Deus nos dá graça, de certo modo, Ele entregou ou confiou a si mesmo a nós. Estamos em uma mordomia. Um dia daremos conta diante de Deus pela forma como tratamos a graça. Respondendo com fé. Na parábola, em Lucas no capítulo 19, você verá que quando o homem nobre estava partindo, deu a cada um dos servos uma mina e disse: negociai até que eu volte. Ele estava apenas partindo, mas já disse: eu voltarei. Durante este período de ausência, sua palavra era negociar. Vocês usem como um capital aquilo que dei a vocês, manuseiem-no sabiamente. Usem-no apropriadamente, invistam-no, circulem-no para que ele possa aumentar. Por isso sinto que precisamos ter um novo conceito, isto é, a graça que nos é dada é algo que precisamos negociar com ela, fazer negócio com ela. É algo que devemos manusear, manejar, investir, circular, e fazendo isso, haverá aumento. Neste assunto de fazer negócio com a graça de Deus, eu penso antes de tudo que quando a graça vem a nós, precisamos responder com fé. Mesmo quando somos salvos é assim. Você é salvo pela graça mediante a fé. A graça é para todos, mas se você não a mistura com fé, você não a tem. Assim, antes de tudo, diríamos que quando a graça de Deus vem a nós, precisamos ter a atitude de fé, porque somente a fé tornará a graça real em nossa vida. A fé é a substantificação das coisas esperadas. A fé substantifica a graça. O que Cristo fez por nós, pela fé, se torna real em nossa vida. Este é o começo. No princípio, a forma de tratarmos a graça é misturá-la à fé. Cremos no que Ele prometeu, cremos naquilo que Ele fez, cremos naquilo que Ele nos deu e o recebemos com gratidão. Penso que é onde primeiramente começamos. Então, quando a graça vem sobre nós, precisamos realmente deixá-la fazer sua obra em nossa vida. É maravilhoso porque a graça tem um poder nela. Quando você lê a parábola das minas, o servo disse: tua mina rendeu 10 minas. Em outras palavras, a mina, que é a graça, tem a habilidade de incrementar. Depois que recebemos a graça de Deus, devemos deixar que ela tenha oportunidade para crescer em nós. Não se estagne no caminho da graça. Muitas vezes temos a graça de Deus em nós. Ele deu a nós sua própria vida para viver em nós. Mas de alguma forma não deixamos sua vida viver através de nós. Ainda vivemos pela vida velha. A graça está lá, mas a gente não negocia com ela, não manuseamos. Ainda vivemos pela nossa própria vida e se o fazemos, não haverá aumento. Depois de recebermos a graça de Deus, então podemos dar-lhe a oportunidade de sobreviver, de sair. Se você apenas estiver de lado, se colocar de lado e deixar Cristo viver em você, então descobrirá que haverá aumento. Naturalmente haverá aumento porque a graça aumenta por si mesma.
Tudo que você precisa fazer é não bloquear o seu caminho. Assim, esta é outra coisa em uma forma prática. Negociamos com a graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo disse que tinha um problema. Ele tinha um espinho em sua carne e pediu a Deus que o removesse. Depois de pedir 3 vezes, o Senhor disse: minha graça te basta. Aqui você descobre que a graça de Deus está ali. Mas como você a administra? Como você a manuseia? Quando Paulo compreendeu que a graça de Deus estava ali, imediatamente disse: gloria-me em minhas fraquezas, porque se me glorio em minhas fraquezas, então sua força, seu poder é perfeito em minha fraqueza. Assim, a outra forma prática para que você saiba como administrar esta questão da graça. Antes de conhecermos que a graça de Deus está ali, sempre estamos envergonhados de nossa fraqueza. Tentamos esconder nossa fraqueza por estarmos envergonhados dela. Mas quando você vê que a graça de Deus está ali, você se gloria da sua fraqueza. Não posso fazê-lo, isto é o que sou. Mas, graças a Deus, Ele é capaz de fazê-lo. Esta é a forma pela qual você manuseia a graça, e quando você o fizer, descobrirá que a graça é suficiente para todas as suas necessidades. Assim, de forma pessoal, esta é a maneira que negociamos com a graça. Tentamos permitir que a graça faça a sua obra. Tentamos nos colocar de lado e não no caminho. Igualmente, apenas nos gloriamos em nossa fraqueza, para que a graça de Deus possa ser manifestada em nós. Agora, isso está na nossa vida pessoal.